E hoje esse vídeo ele é mais um vlog, digamos assim, porque eu vou falar para vocês sobre os meus processos de cocriação. Eu sei que esse é um tema que muita gente gosta, porque a gente tem muitos desejos nessa vida e muitas coisas que a gente gostaria de realizar, mas às vezes a gente pensa assim: "Ah, deixa eu ver aqui algumas técnicas, eu vou fazer elas e vou ver se dá certo". Algumas vezes dá certo, outras vezes não dão certo. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências e, baseado nos estudos que eu tenho, nas informações que eu tenho, eu vou compartilhar com vocês por que eu acredito que nesses casos deram certo. Então, fica aqui comigo. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. O meu nome é Eva Maia e aqui eu compartilho com vocês informações sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento pessoal, espiritualidade, física quântica, yoga, meditação. Então, assim, Eva, quanta coisa que você fala no mesmo canal. Pode até ter nomes diferentes, mas quando você começar a me acompanhar aqui, à medida que eu for colocando mais vídeos, você vai entender, assim como eu, que todos esses assuntos estão interligados. Então, uma informação acaba casando e complementando a outra. Bom, mas o que eu vim falar aqui hoje foi sobre os meus processos de cocriação. Como eu manifesto, né, as coisas na minha vida. Então eu vou começar ali pela idade da adolescência, porque eu acho importante falar para vocês, quando eu tinha mais ou menos os meus 15, 16 anos, eu ainda não lia sobre autoconhecimento, não tinha assim muito interesse pela espiritualidade, embora eu já frequentasse um centro kardecista, porque eu tinha muitas questões. Como quem me acompanha sabe que eu sou muito curiosa. Então eu comecei a frequentar um centro kardecista e achei muito interessante as informações que eles traziam. Mas eu lembro, gente, que tinha uma coisa que eu gostava de fazer no final do ano, e isso vai ser legal porque a gente tá agora, né, passando de 2024 para 2025. O que que eu fazia? Eu ia lá pro meu quarto, pegava o meu caderno na minha agenda e eu fazia uma lista de todas as coisas que eu queria para o ano seguinte, né? Eu ia falar 2025, para o que eu queria para o ano seguinte. E é muito interessante porque eu lembro que nessa lista eu colocava de tudo, até a quantidade, olha só, até a quantidade de calça jeans que eu ia comprar. Eu sempre gostei muito de roupa, eu colocava até isso. Então eu lembro que eu ficava lá no meu quartinho, sentava com meu caderno na mão, fechava a porta e colocava toda a atenção e foco naquela lista. Colocava os livros que eu queria ler, eu sempre gostei muito de ler. Eu colocava cursos que eu ia fazer, estava na época ali de estudar o inglês. Colocava a quantidade de perfume, qual era o perfume que eu queria comprar. Então, assim, para uma garota de 15 anos, eu colocava ali as coisas que uma garota de 15 anos naquela época queria. Então, eu falo que esse era o meu primeiro processo de cocriação, assim, na minha vida. E aí, gente, o que eu fazia? Conforme eu ia comprando aqueles itens, eu ia ticando a lista. Então, eu ia percebendo que as coisas que eu colocava naquela lista ia dando certo. Eu lembro que uma vez eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos, faltavam uns 2 meses para eu fazer 17 anos. E o meu sonho, olha só, o meu sonho era ter um tênis Nike. E eu passava por uma loja que tinha na cidade onde eu morava e tava o tênis lá, era um tênis branco. O símbolo do Nike era roxo e ele tinha algumas partes rosa, pink. E eu sonhava ter aquele tênis. E eu procurava emprego e falava: o meu primeiro salário eu vou comprar esse tênis. E isso foi no começo do ano. Eu comecei a trabalhar na empresa em fevereiro. E o meu aniversário, meu primeiro emprego, meu aniversário ia ser em abril. E aí, o primeiro salário, adivinha só? Gente, o primeiro salário naquela época era 153, 156 reais. Olha só de quanto tempo que a gente tá falando. E eu comprei aquele tênis e aquele tênis estava na minha lista. Eu queria muito ele. Então, olha só, tem uma coisa que eu costumo dizer que é: a gente tá cocriando o tempo inteiro, né? Eu até costumo dizer assim: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pede, porque mesmo sem ser consciente,
intencionalmente, a gente tá cocriando, né? Então, quando eu lembro desses meus processos, e olha, tem muitas coisas que vêm na minha memória, que não vai dar para contar tudo aqui no vídeo. E agora eu vou pular para uma outra fase da minha vida. Eu tava com uns 30 anos, mais ou menos, e eu trabalhava com um amigo meu na área de produção de festas, né? E aí eu conheci a mãe dele, incrível. E aí ela me ensinou o seguinte, eu tava trabalhando com ele, mas a minha intenção era trabalhar no corporativo. Então eu tava procurando emprego e até que surgisse um emprego legal, né? Porque eu já tinha decidido que eu queria um emprego de determinada forma, determinada maneira. Então, até que surgisse esse emprego, eu tava fazendo produção de festa, o que era muito bom pra mim. Dava uma grana legal e eu trabalhava com pessoas que eu gostava e tudo mais. Aí conheci ela e ela me ensinou a fazer cartas. E ela me contou até de algumas manifestações que ela já tinha tido a partir dessas cartas. E aí, desde então, eu comecei a fazer cartas. Então, o que eu fiz? A primeira carta que eu fiz foi pro emprego, né? Então, eu escrevi igual ela me ensinou. Ela falou, Eva, coloca o máximo de detalhes nessa carta. Eu escrevi no papel. Eu quero um emprego de segunda a sexta, com salário inicial de tanto, que tenha todos os benefícios. E coloquei lá a lista de benefícios que eu queria. Coloquei desse jeito. Queria que emendasse os feriados, que tivesse férias coletiva, participação nos lucros, tudo que eu via que outros amigos meus trabalhava naquela área não, que trabalhava no corporativo, que eu via e falava assim, poxa vida, queria um emprego assim também, eu coloquei. Porque olha só como eu pensava, poxa, se eles conseguem, eu também consigo. Eu não me sinto menor, inferior do que essas pessoas, né? Eu acredito que eu tenho a mesma capacidade. Então eu me apegava a isso. Bom, se eles conseguem, eu também vou conseguir. Fiz a carta do jeito que ela me ensinou, guardei a carta, coloquei no envelope e coloquei lá no fundo da minha gaveta de roupa. Eu lembro que eu guardei lá no fundo, deixei lá a carta. Enquanto isso, continuei minha vida normal, fazendo entrevista, com muita certeza, eu quero um emprego desse jeito. Enquanto não for assim, eu continuo fazendo produção de eventos. Enquanto isso, eu também estava fazendo algumas peças de teatro, que eu também tenho formação em artes cênicas, e eu estava levando a minha vida tranquila. Pensava assim, se for para voltar para o corporativo, era o que eu queria, vai ter que ser nos meus termos. Continuei minha vida, fiz algumas entrevistas e falava, ai, mas ainda não é o que eu quero. Não é do jeito que eu quero. Ai, Eva, você só fazia isso porque você não precisava trabalhar. Precisava sim, tá? Sempre precisei. Comecei a trabalhar com 16 anos. Mas, enquanto eu não conseguisse um emprego no corporativo, eu continuei fazendo produção de festa. Trabalhava sábado, domingo, feriado. Tinha dia que eu saía da minha casa 9 horas da manhã, chegava 1 hora da manhã, porque eu emendava as festas, ia para o interior de São Paulo, dirigia bastante. Continuei. Até que um dia uma amiga minha do teatro falou assim, ô Eva, manda um currículo pra mim que eu vou entregar pro meu amigo, né? Que ele é ator e trabalha numa empresa, ele trabalha na madrugada, né? E a empresa é muito boa, de repente você consegue um horário melhor. Eu falei, tá bom, mandei o currículo pra ela. Com uma semana me chamaram pra entrevista. Gente, quando me chamaram pra entrevista, eu amei. Eu amei a gerente, eu amei o outro gerente que fez a entrevista com ela. E assim, eu amei a vaga, amei mesmo. E quando ela viu o meu currículo, ela falou assim, ah, mas se eu te contratar, eu vou te perder logo. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque o seu currículo é muito para a área comercial. E na área comercial, aqui na empresa, o pessoal ganha mais do que aqui na minha área. Então eu vou te perder depois para a área comercial, né? E o treinamento aqui demora um tempo. Aí eu falei assim para ela, olha, tudo que eu quero é sair da área comercial, é sair de atendimento com o cliente, porque o meu emprego anterior tinha sido em aeroporto. E eu falei assim, não quero mais trabalhar com atendimento ao público, porque, gente, só sabe o que é aeroporto quem trabalhou em aeroporto. Enfim, eu falei pra ela, é tudo que eu quero. E eu senti assim, gente, eu falei, bom, eu aprendi isso e anota aí. Eu falei o seguinte, eu amei a proposta, eu amei a empresa, é o que eu quero. Então, se for o melhor para mim e o melhor para a empresa, que dê certo. Porque assim como eu sei que também tinha outras pessoas querendo a vaga. Então, eu aprendi isso, sabe? Se for o melhor para mim e o melhor para a empresa, que dê certo.
Aí tal, fui embora, o gerente foi me levar até o elevador, ele falou assim, e aí, você gostou? Eu falei, nossa, eu adorei. Eu falei, eu quero muito, se vocês quiserem, eu já começo amanhã. Aí ele deu risada, ele falou, ó, eu acho que ela gostou de você. Eu conheço ela já há muito tempo e eu vi que ela gostou de você. Ela ficou mais empolgada do que com os outros candidatos. Eu até brinquei com ele, eu falei, olha só, você aumentou as minhas expectativas. Aí ele deu risada, né, eu fui embora. E, gente, eu fui embora tão bem, tão leve, que assim... Era uma sensação que não importava se desse certo ou não. Só o fato de eu ter tido aquela experiência de tudo que estava ali no meu papel, sabe? Aquela empresa oferecer, a minha expectativa, a minha alegria aumentou muito mais. Porque eu falei, tá vendo como é possível, né? Então, assim, essa foi uma experiência. Tá, fui pra casa, fui feliz. Eu sei que deu 2 dias, me ligaram falando que eu tinha sido aprovada pra vaga. E tem mais que eu vou contar pra vocês. Fui aprovada pra vaga. Eu comecei a trabalhar no mês de setembro. E aí, gente, eu recebi, aí foi combinado o salário e tudo mais, do jeito que estava na carta, tá? Que fique bem claro isso. E aí, quando eu fui receber o meu primeiro salário, pasmem, eu recebi mais do que ela tinha me falado. Então é assim, sabe, gente? Então eu digo uma coisa pra vocês. A primeira coisa que eu sei é: saiba o que você quer. A gente precisa saber, sabe, quem é o meu aluno, quem é meus mentorados, quando eu faço atendimento. Uma coisa que a gente busca entender é o que eu quero de verdade. Porque tem coisas que eu não tô preparado ainda para aquilo. E eu não quero. Eu não quero ser uma chefe, eu não quero ser líder, eu não quero liderar uma equipe. E eu sempre fui dessas. Eu sempre fugi disso, de supervisão. Eu não queria isso para mim, né? Então, assim, é preciso saber o que a gente quer e definir as nossas metas. Porque a vida, ela vai acontecendo de alguma maneira, onde as sincronicidades acontecem, e aí você pode chamar de coincidência, de milagre, cada um chama do jeito que quiser, não tem problema, né? É só um nome. Mas as coisas, elas vão acontecendo, e elas acontecem, tá? Esse foi um exemplo. E claro, existe a ação também, a gente precisa se movimentar em direção daquilo que a gente quer, como um emprego. Eu fui em busca do emprego, eu distribuía currículos. E aí a minha amiga, né, coincidência, milagre, sincronicidade, depende, né, independente do nome, ela falou pra mim, manda o seu currículo e eu entrego pra ele. E aí, gente, eu tenho inúmeras histórias, tá? Agora, outra que eu vou contar é em relação a relacionamento. Tá? Então eu entrei na empresa, eu tava mais ou menos uns 6, 7 anos solteira, né? Eu tive um divórcio, eu casei com 28 anos, aos 30 anos eu divorciei e fiquei muito tempo assim sem me relacionar a sério com ninguém. Não queria, né? Mas aí chegou um momento, depois de muito autoconhecimento, de estudo, de terapia, eu fui entendendo, fui me abrindo pro mundo. Eu decidi que eu tava pronta para um relacionamento e eu queria sim, casar e ter filhos. Aí, o que eu fiz? A carta. Eu coloquei na carta o jeito que eu queria um relacionamento, né? O que era importante pra mim em um relacionamento. E escrevi e coloquei lá na carta. Eu só não coloquei as características físicas da pessoa, né? Porque isso daí não é o que importa. O que importa é a energia da pessoa. Então eu escrevi, coloquei as características de um relacionamento que seria importante e saudável pra mim. E lá na empresa onde eu estava trabalhando, inclusive quando eu entrei lá, minha mãe falou assim: quem sabe agora se eu não encontro a sua alma gêmea. Gente, mãe, né? Doida pra casar a filha. E lá foi que eu conheci o meu marido. Enfim, tudo aconteceu de maneira, né, que as coisas pudessem dar certo, né, no sentido geral. Então, assim, eu tenho um relacionamento muito saudável, não é um relacionamento perfeito, não quero passar isso pra ninguém. Todo relacionamento tem os seus atritos, mas pelo menos assim, eu posso ser quem eu sou, né? E quando a gente tem um problema, a gente fala. Se eu tenho um problema, olha, senta aqui, isso aqui tá me incomodando. Ele fala, olha, Eva, senta aqui, isso aqui tá me incomodando. E a gente se conhece de tal maneira que eu sei o que incomoda ele e eu evito, né? Isso não quer dizer que eu vou deixar de ser eu, mas relacionamentos são assim. Então eu tenho sim um relacionamento muito saudável com uma pessoa que me apoia aí nas minhas loucuras, nas minhas empreitadas. Amor, vou abrir um canal do YouTube, eu vou começar a falar de tudo que eu tô aprendendo. Abre mesmo. Você fala bem, pode ir lá, você vai ver, vai dar muito certo, mas tem que fazer mesmo. Então é nesse nível, sabe?
Eu digo que não precisa ser perfeito para ser bom. Um pouquinho de imperfeição é até saudável, né? É saudável, na verdade. Bom, mas o que eu queria falar nesse vídeo hoje era sobre essas 3 situações e aproveitar a oportunidade que o ano, né, a gente tá fechando um ciclo 2024, vai entrar num ciclo 2025 e assim, gente, a gente sabe que muitas coisas acontecem fora do nosso controle e acontece na minha vida também. Muitas vezes eu me planejo de uma maneira e a vida acaba me levando por outro caminho. E às vezes eu mesma me coloco em caminhos que eu falo, meu Deus, o que que eu fiz para estar aqui nesse lugar? Mas tá tudo bem, né? Eu entendo que quando eu não me apego demais aos desafios e entendo que aquele desafio é um processo natural da vida, porque todo mundo passa por desafios, a gente passa por eles de uma maneira mais leve. Então a maior mensagem que eu quero deixar aqui para você é que saiba o que você quer. Acredita no seu potencial, trabalha o seu merecimento. Ai, Eva, mas eu devo ter crenças assim, crenças tal. Eu também tô cheia de crenças. Todo mundo tá cheio de crenças. Eu sei que um pensamento não muda nada, mas ele é o começo de uma grande transformação. Acredita nisso. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha valido a pena para você e quero aproveitar a oportunidade aqui, não posso deixar de pedir para que você se inscreva nesse canal, para que você curta o vídeo e se você acha que foi legal, que foi de construção, encaminha ele para alguém que vai assistir e vai inspirar essa pessoa. Então 2025 tá chegando, escreve lá a sua cartinha, o que que você quer, né? E honre esse seu desejo. Honre essa sua vontade. Acredite que você pode ter aquilo, que você merece. E é isso, sabe? Olha para outras pessoas que já têm aquilo que você quer e olha com um olhar de admiração. Olha só que legal, então eu também posso conseguir. Ou talvez peça até dicas para essa pessoa, né? Olha, eu queria fazer isso também. O que que você me sugere? Porque no mundo tem oportunidade para todo mundo. Para todo mundo. Há mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Então aquilo que você está desejando está disponível para você, né? Mas você precisa ter clareza do que você quer para que você entre na frequência desse seu desejo e que as possibilidades, os milagres, né? Os do nada, né? Aconteçam para que se encontre. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.